Bem-vindos à Rádio Observador, mais uma entrevista da nossa série em que assinalamos 10 anos de Observador e 5 anos de Rádio Observador. Hoje temos connosco Luís Mendes. Luís Mendes é geógrafo, investigador no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, IGOT, da Universidade de Lisboa. E vamos falar um pouco sobre habitação, tema digamos, mais presente no debate público que não podia haver. Luís, há princípio deste século, há 20 anos, mais ou menos, construíam-se em Portugal 100 mil habitações por ano. Atualmente não chegam a construir-se 20 mil, enfim, varia um pouco de ano para ano. Não estará aqui o princípio do problema? Bom, antes de mais, bom dia. Felicitar a Rádio Observador por mais um aniversário e agradecer o convite. Zé Manel, estou aqui com muito gosto. Eu penso que o problema maior não está necessariamente na construção nova ou na falta de construção nova. É de facto um fator importante para o funcionamento do mercado de habitação e para permitir o acesso à casa, mas a nosso ver, eu estou a falar de um amplo consenso académico sobre a matéria. A verdade é que construiu-se muito no último quartel do século XX. E isso gerou um superávit de casas bastante significativo. Nós, neste momento, somos dos países da OCDE, um dos países, talvez até sejamos o que tem maior superávit de casas relativamente ao número de famílias. Nós temos, para além do número de famílias, mais de 1,5 milhão de casas disponíveis. Portanto, casas disponíveis ou casas existentes? Casas existentes. Casas não existentes. Exatamente. Está a tocar na questão é que certa. uma boa parte delas têm outras utilizações, não é? Segundo as habitações, casas de veraneio, casas de imigrantes. Casas de imigrantes. Nós somos um país com muitos imigrantes, não é? É verdade, José, mas deste 1,5 milhão, sensivelmente metade está devoluta, ou seja, não tem qualquer função. Está desprovida de função social ou económica. E é por isso que os investigadores, em linha também com muito do que é, digamos, que são as orientações das Nações Unidas, da própria União Europeia, percebemos que o problema não está necessariamente na construção. Até porque a construção em si, uma casa, não é um bem equivalente a um carro, ou uma caneta, ou um microfone, ou um televisor, ou um eletrodoméstico. Uma casa, o seu valor varia muito em função de um conjunto de percepções que existem no mercado. E isso significa que, por mais casas que se construam e por mais incentivos fiscais ou benefícios que se deem à construção, isso não significa. Hoje o problema não é haver benefícios fiscais, é haver carga fiscal. É verdade. Toda a gente diz que o custo da habitação, em termos de fiscal, desde que a compra de terreno, ao licenciamento, até à casa em si, é uma parte muito substancial do preço da habitação. Mas repare, nós tivemos. O que eu queria dizer é que não há benefício fiscal que compense, neste momento, à propriedade e à construção e à promoção imobiliária, a construção em custo acessível. Portanto, nós estamos a viver uma conjuntura difícil para a indústria da construção, mas também percebemos que os benefícios, e nós na década pós a crise económica social, portanto, esta década que passou, sensivelmente uma década, não foi, finalizámos essa década, mas nós tivemos benefícios elevadíssimos ao nível da reabilitação urbana. E isso não se traduziu necessariamente num aumento de habitação acessível. O que vimos foi que os esforços, as baterias da construção civil foram dirigidos para novos produtos imobiliários, muitas vezes de luxo, condomínios privados, o alojamento local, que foi fundamental, de facto, para reabilitar a cidade, mas que não criou oferta no mercado acessível. E esse é o grande problema. Portanto, não é linear que benefícios fiscais para o setor da construção da propriedade se traduzam num aumento de casas a custo acessível. Sim. Mas vamos ver, temos que discutir o que é o conceito de custo acessível, que é melhor ver isso, mas antes disso, porquê é que há tantas casas, digamos, ditas sem utilização social, vazias? Bom, eu por acaso até escrevi um texto há pouco tempo relativamente a isso. Há aqui algumas razões importantes e estruturais
que não necessariamente a especulação imobiliária. Fala-se muito que as casas estão vazias por questões de especulação. Haverá um grupo... Não, do ponto de vista do proprietário, não tem particular Sim, vantagem em ter a casa vazia. exatamente. Do pequeno proprietário, daquele que não tem necessariamente uma lógica de lucro imediato. Mas quando falamos dos grandes fundos de investimento imobiliário, ou mesmo do investimento estrangeiro, pode haver uma expectativa, e há uma expectativa... Sim, mas quando estamos a falar de 700 mil habitações, a esmagadora maioria, parte delas claro. são pequeno mercado e, sobretudo, pequenos proprietários que às vezes têm uma casa, duas casas, quer dizer, e que não está sequer no mercado por razões especiais, está verdade. reservada E já lá vamos, eu vou ser bastante sintético. Eu só queria começar por dizer que me parece que é a razão talvez menos importante, mas que é uma razão, que é uma questão de especulação, ou seja, e isso existe. Portanto, há uma perspectiva de homo económicos que é permanente em vários grandes operadores do mundo imobiliário, como os fundos de investimento, etc. Mas depois temos todo um conjunto de razões que, de facto, servem muito aquilo que é a narrativa da própria pequena propriedade e do pequeno senhorio ou do pequeno proprietário, que é, a primeira, nós temos um caso muito complicado de heranças indivisas. Nós somos um país de imigração, temos muito património que passa de geração em geração e que não é... a situação não é resolvida. Portanto, os herdeiros não se entendem, muitos não estão em território nacional. E o que acontece é que há mesmo casos complexos, até muitas vezes emocionais e simbólicos, mas que dificultam a partilha da herança e, por essa finalidade, dar depois uma função económica e social ao locado. Não é? Depois temos uma falta de investimento público tremendo nas últimas décadas à reabilitação urbana, excetuando a última década. É gritante a falta de investimento público nesta matéria e não há também investimento a nível do setor privado no sentido de reabilitar as suas habitações e colocá-las no mercado. Na última década houve muito. Houve, mas aí houve um interesse, sobretudo nas áreas até mais nobres da cidade de Lisboa e do Porto, etc. Que eram as áreas que estavam também mais estragadas, digamos assim. Que eram as áreas mais antigas. E preencheu-se o filão do imobiliário de luxo, não é? Que hoje até está relativamente esgotado. A não ser que extravase para as áreas periféricas, com boas amenidades e acessibilidades. Mas há aqui uma tónica comum que é a falta de investimento público ao longo das décadas. Houve vários programas a partir dos anos 70. Houve vários programas, mas muito exíguos e muito concentrados nas principais cidades-mãe das áreas metropolitanas. Portanto, estou a falar de Lisboa e Porto. E, portanto, fora do centro histórico não havia efetivamente programas. Hoje, o PRR é uma oportunidade extraordinária, quer ao nível da reabilitação energética, quer da reabilitação urbana, que pode permitir ultrapassar esses desafios. Sim, mas a regulamentação existente é muito complicativa, digamos assim. Portanto, complica tudo às pessoas. Quem quer fazer qualquer coisa tem dificuldades gigantescas e, aparentemente, fazem-se novas leis e complicam ainda mais. Por exemplo, nós temos leis relativas ao licenciamento energético, que em muitos aspectos, ou certificado energético, hoje em dia é obrigatório em todo lado, que em muitos aspectos são completamente absurdas. Por exemplo, uma casa antiga, com paredes grossas de alvenaria, vale menos que uma casa de tijolo desde que tenha duas paredes de tijolo, não é? Portanto, parece que há uma vontade de não reabilitar, porque as casas antigas são parede de alvenaria de pedra. Nunca vão ter uma boa certificação energética. Deixe-me dizer, muitas dessas diretivas emanam diretamente, ou muitas dessas leis emanam diretamente de diretivas da União Europeia, e vem aí até uma nova diretiva mais apertada do ponto de vista do consumo energético. O grande problema é que o nosso parque habitacional também é muito envelhecido. Nós não passámos por nenhuma guerra mundial, não passámos por conflitos destrutivos, felizmente, estamos no extremo ocidental da Europa e, portanto, o nosso parque habitacional é muito, muito envelhecido. Algum tem, aqui em Lisboa tem muitos séculos até, muito antes até do terremoto de 1755. O que é que acontece? É normal que, perante casos pontuais de habitação até com alguma qualidade, mas mais antiga,
seja difícil aplicar a lei a esses casos, não é? Porque a lei provavelmente não está bem feita. Ou porque tem que ser revista, naturalmente. Agora, deixe-me dizer-lhe que o PRR tem, de facto, aqui uma injeção de capital muito considerável, quando consideramos toda a dotação orçamental que os vários governos dos últimos 30 anos ou 40 anos injetaram na habitação, no setor da habitação. Nós temos aqui um reforço muito significativo que está a ser aproveitado pelos municípios e pelo próprio Estado Central, mas a um ritmo muito lento. Se os municípios e o Estado Central não têm, porque assim depende um bocadinho, apesar de todo em Lisboa, a parque habitacional ainda é significativo, cerca de 11% da oferta de habitação em Lisboa. Exatamente. Mas fora de Lisboa é minúsculo, portanto, onde é que se pode, quer dizer, há o dinheiro para aplicar aonde? Em infraestruturas? Também, mas o objetivo era tentar criar aqui uma facilidade de apoio aos privados. E muito dinheiro permite a reabilitação de edifícios mesmo suburbanos, portanto com 40 anos, 30 anos, mas com suficientes condições de conservação e manutenção. E as câmaras municipais estão dotadas desse dinheiro para poderem comparticipar. Posso-lhe falar, por exemplo, do caso de Sintra, que comparticipa até 30% de forma total a obra, uma obra de recuperação de fachada, fachada e outros aspectos estruturais do edifício, desde que cumpram as tais diretivas. Mas o programa até está muito simplificado, quer do ponto de vista da candidatura, quer do ponto de vista dos critérios. É um programa bastante abrangente. Eu acho que depois a maior parte do mercado privado e os particulares não têm conhecimento muitas vezes destes programas. Eles não são o que é que eles fazem divulgados. Eles fazem a reabilitação e o que é que ganham com isso depois? Fazem um investimento. Bom, mas é um investimento comparticipado. Vamos pensar aqui no caso de Sintra, que é um caso que eu conheço bem. Mas sim, a 30%... Está bem, e 70% tem que ter lá o dinheiro. É depois como é que esse dinheiro, como é que vem esse dinheiro de volta? Tem que maximizar. Eu acho que neste Portanto, momento... a única forma de ver esse dinheiro de volta é aumentar o preço das habitações. Eu acho que é possível, mais do que isso, porque neste momento há instrumentos que permitem ao mercado conseguir, estamos a falar do pequeno proprietário, conseguir, com uma margem de lucro naturalmente mais limitada, mas conseguir ir ao mercado e obter um retorno do investimento. Isso, mas não acha que as pessoas... Ao nível de reabilitação. Mas a reabilitação mesmo, o resto, não acha que há um certo receio dos proprietários de fazer o que quer que seja, porque há uma enorme instabilidade legislativa? Há uma narrativa que é comum, e isto já o comprovam, de que a maior parte dos senhorios e os proprietários, estamos a falar dos pequenos proprietários, têm um receio e uma falta de confiança muito grande no quadro regulatório. Tem havido uma verborreia legislativa tremenda. Eu aí excluía se calhar o Mais Habitação. Eu acho que o Mais Habitação tenta conciliar aqui uma visão de Estado e de mercado. Foi muito maltratado, eu acho, na agenda mediática, porque em virtude, às vezes, de algumas notas de rodapé... maltratado. Os primeiros resultados do investimento do ano passado é uma catástrofe. Caiu uma quebra muito acentuada do investimento. É verdade. Mas também estamos a assistir a uma lenta recuperação a esse nível, e o Mais Habitação, em parte, poderá ser também uma explicação para isso. É certo é que a narrativa do mercado funciona também muito, não só por essa lógica de investimento e retorno, funciona também muitas vezes por uma percepção. E quando os principais atores, em meio mediático, transformam um programa que até tem algumas oportunidades, não é tudo mau, tem alguns desafios, e transformam aquilo assim num demónio, fica difícil para o pequeno proprietário compreender como é que pode investir. Eu posso lhe dizer que tive, depois da promulgação do Mais Habitação, tive vários amigos interessados, muitos nem têm, são professores, portanto nem têm ligação nenhuma ao mundo imobiliário, mas têm algumas casas, têm alguns fogos de herança, etc., e ficaram interessados em colocar em arrendamento acessível, por exemplo. Alguns amigos também construtores que têm interesse em colocar os seus prédios em arrendamento acessível e que estão a tratar disso. Agora, depois não acompanhei os processos, não é? Mas tem havido alguma tentativa. Eu acho que o Mais Habitação, deixa-me só dizer, o Mais Habitação, pelas medidas temporárias e pontuais que permitia, porque não é um programa estrutural, mas permitia ali desbloquear alguns problemas do mercado de arrendamento, do mercado imobiliário, de facto tem algumas potencialidades. Eu acho que não apresenta os fatores estruturais que são necessários para resolver o problema da crise de habitação, e que é uma crise de acesso. Quais são os fatores estruturais, então? Falta de investimento público na habitação. Nós temos um mercado profundamente desregulado, porque é muito regulamentado,
mas é muito desregulado. Como se sabe, a esmagadora maioria da propriedade em Portugal, nomeadamente do estoque habitacional, está na mão dos privados, 98%. Portanto, ao longo, pelo menos dos últimos 50 anos... E a maior parte dele é habitação própria. Portanto, é habitação não própria. É habitação própria. É verdade. Mas nós permitimos que existisse uma construção à barda, portanto, uma construção massiva, sobretudo na periferia das cidades. Permitimos que muito solo fosse impermeabilizado para essa construção. Neste momento temos 725 mil devolutos, o que é muita casa. Portanto, também aí estamos no top 3 da OCDE. É muita casa, um receio tremendo da parte dos proprietários em colocar as casas com uma função ao nível, por exemplo, do arrendamento, dinamizando o arrendamento. Bastava que destes 725 mil, 100 mil entrassem no mercado. Automaticamente verificar-se-ia, entre 100 mil a 150 mil, verificar-se-ia uma baixa nos preços. Sim, mas o problema foi que a mensagem, para todos os efeitos, de vamos resolver problemas ocupando as casas, ou expropriando as casas, ou arrendando coercitivamente, aterrorizou toda a gente. É verdade. E o problema também foi, e não foi, obviamente, da agenda mediática, mas foi dos atores que vão à agenda mediática e começaram a monopolizar o debate em torno do arrendamento forçado. Não, mas isso foi uma ideia quer dizer, quando isso aparece no pacote, naturalmente as pessoas olham para isso, não é? Mas o arrendamento forçado e a tomada de posse administrativa estão na lei já desde a Constituinte, portanto, da nossa Constituição. Até há poucos dias foi a Helena, eu nesse artigo remeti para a legislação da habitação urbana de 2008, toda mas a gente foi sabe, Helena... já toda a gente sabe que não se aplica, não é? Pode-se aplicar, porque noutros países da Europa aplica-se com muita celeridade. Sim, mas não se aplica cá porquê? Bom, eu acho que nós temos um problema de justiça também, temos problemas no setor da justiça, temos problemas de até falta algum pudor do Estado em ser mais intervencionista. E eu percebo, nós temos uma cultura profundamente arraigada na propriedade. Toda a Europa do Sul... Ou será porque às vezes as contas não batem certo? Portanto, se um Estado se apropriar, quer dizer, tomar conta de um imóvel, fizer as obras que é necessário lá fazer, e mantiver aquelas rendas, quando é que devolve o imóvel ao proprietário? Fazendo as contas. De acordo com o arrendamento forçado, ao fim de 5 anos. Ou seja, fim da... 5 anos, se for pago o investimento que lá foi feito. É todo, mas o Mais Habitação prevê isso. O Mais Habitação prevê pagar quando isso acontece. E eu quero aqui esclarecer uma coisa que nunca foi dita, ou muito poucas vezes foi dita no panorama mediático nacional, que é aquilo que se entende por arrendamento forçado é extremamente limitado em termos de critério de casa devoluta. Eu posso lhe dizer que tenho 2 devolutos, digo aqui publicamente, e esses 2 devolutos não estão no mercado por opção minha, questões emocionais e não só, também de livros, tenho uma casa só de biblioteca. Isto é função social. É uma função, para mim não é uma função social, mas não pode ser considerado um devoluto exatamente por isso. Ou seja, aquilo que os critérios de arrendamento forçado que estavam seguramente previstos, tem lá água, tem lá eletricidade, exatamente, não é devoluto. Exatamente. Portanto, o devoluto, de facto, que é considerado para o arrendamento forçado... Se calhar o INE coloca como devoluto porque não tem lá nada. Passou por lá e colocou como devoluto. Mas depois, na prática, não é uma casa devoluta. Portanto, a gente não sabe quantas das 600 mil não serão parecidas com as suas. Mas não têm alguma ocupação, digamos, permanente. E é isso que é um bocadinho assustador, termos esta quantia, que são quase 14% do estoque habitacional. Os devolutos a nível nacional são 14%. É muito. Uma parcela destes 725 mil, bem estimulados a entrarem no mercado e na oferta, baixariam os preços consideravelmente. Mas eu acho que o problema maior, nós temos 2 grandes problemas. Uma lei do arrendamento que não funciona, que é de 2012, está cheia de botox, cheia de alterações, ela não funciona. Nós precisamos de uma lei do arrendamento que seja equilibrada, que estabilize e credibilize e torne o mercado muito mais transparente. E para isso nós temos de ter aqui a intervenção do Estado, revogando esta lei, promulgando uma lei nova, que seja equilibrada em direitos e deveres, quer para os proprietários, quer para os inquilinos, porque repare, ao longo, eu não posso aqui desenvolver, mas podemos entrar por aí, ao longo do historial do arrendamento, desde o tempo da Primeira República, o que nós temos, Manel, é um quadro regulatório completamente esquizofrénico, ou melhor, bipolar. Por um lado,
congela rendas durante meio século e não permite qualquer taxa de retorno aos senhorios. Por outro, liberaliza de uma forma que é um atentado ao direito à habitação e desequilibra e distorce profundamente o mercado. E o que nós precisamos é de uma lei equilibrada. Olha, tivemos uma proposta, eu digo aqui publicamente, e a proposta foi no tempo do governo de Santana Lopes. Essa proposta, técnica e cientificamente, é uma das melhores, só que nunca viu a luz do dia pelas razões que conhecemos. Eu sei, e também porque o governo que veio a seguir que fez questão de dar cabo dela. Pronto, ora, portanto, nós temos aqui uma... O governo de Sócrates, nesse caso concreto. E era uma proposta muito equilibrado. Hoje é também consensual, até nos meios mais críticos da universidade, é consensual ver essa proposta como uma proposta equilibrada. Portanto, essa situação do arrendamento tem que ser resolvida. A segunda é uma falta de investimento gigante em habitação pública. Quer dizer, nós temos um parque público, 2%. Referiu, de facto, as exceções do Porto e de Lisboa. Mas, e a Lisboa até alberga, veja bem, 20% da população. Portanto, 1/5 da população vive, apesar dos... Por isso que às vezes quando se fala de Lisboa como sendo o sítio, o coração dos problemas, eu sinto que às vezes há um bocadinho de... Olha, de olhar para o umbigo, sermos muito lisboa-cêntricos. É verdade, e tem toda a razão. E as cidades médias podem até oferecer aqui um panorama muito interessante de recuperação e de povoamento do país e pegando precisamente em habitação acessível. Mas essa falta de investimento público em reabilitação e em habitação pública é um problema, porque na prática não permite regular o mercado. E, portanto, temos um mercado desregulado, distorcido por vários fatores. Por outro lado, temos uma falta de um Estado intervencionista que, no seu meio, em vez de meter a foice em seara alheia, devia tratar do seu próprio património devoluto, não é? Em primeiro lugar. E sabemos que o Estado é um dos grandes proprietários. Portanto, bem, tratar primeiro do seu, arrumar a casa e depois apoiar os privados nessa reabilitação. Tratar primeiro do seu é um bom tema, um bom tema para começarmos outra conversa, mas o tempo voa e Manel, esta conversa acabou. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.